Aí, Paulinho da Força, relator do PL da Anistia, dando uma prévia, uma preliminar, um aperitivo, que pode ser a versão final do texto dele. Olha, versão final do texto dele não necessariamente vai ser a versão final aprovada pela Câmara dos Deputados. Ele apresenta e ali cada parlamentar, cada bancada vai colocando ali o seu dedo, a sua digital, o seu DNA, para que todos cheguem num consenso do que vai ser a versão final a sair da Câmara. E depois ainda tem a discussão no Senado Federal. Vamos falar sobre esse assunto com Érico Oyama, analista político, vai nos ajudar a entender todo o contexto que está em jogo aqui no meio dessa discussão. Érico, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos entender um pouco do rito e como funciona essa dinâmica, esse jogo de interesses. Imagine que Paulinho da Força coloque ali, vai ter só a revisão de dosimetria. Vamos reduzir aqui os crimes, esse daqui é 8 anos, a gente reduz para 6 anos, 4 anos, esse daqui é 3 anos, a gente reduz para 2. É esse o meu projeto, a minha visão de projeto, esse é o meu texto. Como é que isso pode ser alterado, isso avança? Como é que é depois que ele apresenta para casa e a casa começa a analisar? Olha, Jesus, o fato de a Câmara ter aprovado o requerimento de urgência na última quarta-feira, ou seja, o texto vai direto para o plenário da Câmara, reduz, de certa forma, as possibilidades de sugestão das bancadas para alterar o texto. Quando a gente passa por todas as fases de comissões, Comissão de Constituição e Justiça, ou até mesmo a instalação de uma comissão especial, quando o projeto precisaria passar por mais de 3 comissões, e no caso é instalada a comissão especial, aí é uma ampliação de debates, há maior possibilidade dos parlamentares apresentarem emendas e também sugestão de alterações ao texto. Como o texto já foi direto para o plenário, a possibilidade de apresentar emendas, ou seja, de apresentar sugestão de... Essa possibilidade é mais restrita, depende do tamanho da bancada de cada partido, dos blocos firmados ali na Câmara dos Deputados, e aí depende muito mais da abertura do relator, ou seja, do Paulinho da Força, para alterar. No caso, Paulinho da Força foi escolhido pela proximidade com ministros do Supremo e também por ser um parlamentar com interlocução com vários espectros ideológicos ali da Câmara. Então, ele mesmo citou aí nessa entrevista que tem interlocução com os membros do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, esteve presente ali na reunião com Michel Temer, ex-presidente que é do MDB, Hugo Mota, que é do Republicanos, e já teve conversas com integrantes do PT. Só que me chama a atenção que até o momento ele não falou com ninguém do alto escalão do PT, das lideranças do PT na Câmara, ou seja, Farias ou outras lideranças mais representativas. Ou seja, até o momento os diálogos se concentraram com lideranças mais do centro e da oposição, ou seja, os blocos que votaram de forma majoritária pela aprovação do requerimento de urgência do PL da Anistia na sessão da Câmara na última quarta-feira. Érico, o que você acredita que pode acontecer no Senado? Vamos tentar aqui imaginar quais são os próximos passos dessa discussão. Parece que há uma visão bem diferente quando a gente fala de deputados e quando a gente fala de senadores sobre essa mesma ideia, esse mesmo projeto. Perfeito, Gerson. Eu uso dizer que essas negociações do Paulinho da Força focam muito mais evitar resistências no Senado, no Executivo e no próprio Supremo Tribunal Federal. E eu vou fazer um retrospecto para explicar esse meu posicionamento. Nessa semana, a Câmara também aprovou a PEC da blindagem, que traz ali barreiras para que parlamentares sejam investigados. E ao chegar no Senado, o Senado teve uma postura de maior resistência, não foi direto para o plenário. Em um acordo ali costurado por lideranças, decidiu-se que a PEC da blindagem vai passar por análise na CCJ, ou seja, não vai ser uma análise expressa. O próprio Senado, na figura do Davi Alcolumbre, que é o presidente da casa, se mostra mais resistência a uma anistia ou a uma redução de pena. E no Supremo Tribunal Federal, os ministros da primeira turma, especificamente a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes, passaram recados durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro há 2 semanas,
dando indícios ou passando mensagens de que se uma anistia for aprovada, possivelmente, provavelmente será barrada por ferir dispositivos não. E no caso do executivo, o presidente Lula também concedeu entrevistas nessa semana, dizendo que caso o legislativo avance com uma anistia, ele provavelmente vetaria. A resistência não está na Câmara. Por que que eu afirmo isso? A gente pode afirmar. Porque a urgência da anistia foi aprovada com folga ali, com 311 votos, com um quantitativo, inclusive, capaz de alterar dispositivos da Constituição, né? São necessários 308 votos. Então, o problema não está na Câmara, longe disso, aprovou-se com folga, só que no Senado, no Executivo e no Supremo Tribunal Federal há uma maior resistência quanto a esse texto de redução das penas e não de anistia. Aí o Paulinho da Força disse que vai rebatizar o PL pelo entendimento de que não haverá um perdão como acaba sendo atribuído à palavra anistia por sua etimologia. Érico, e agora a gente tem já a oposição se manifestando em relação a essa ideia que começa a ser apresentada pelo Paulinho da Força. A gente está conversando aqui partindo do pressuposto de que esse texto vai ser apresentado e é isso que vai ser discutido ali. No meio desse processo, enquanto ele não apresenta o texto ainda, a oposição pode ter uma influência e mudar o rumo dessa história? A oposição tem um quantitativo muito forte, especialmente na Câmara, né? A votação de quarta-feira aprova isso. E o desejo principal da oposição, especialmente do PL, que é o partido do ex-presidente, é ao menos amenizar a pena, e a gente não sabe onde o ex-presidente Jair Bolsonaro vai cumprir a pena. Isso depende do acórdão que vai ser publicado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do julgamento dos atos do dia 8 de janeiro. Mas a intenção principal, quem sabe, é conseguir viabilizar politicamente a candidatura do Jair Bolsonaro em 2026. Para isso, a anistia teria que ser muito ampla e não contemplar somente o planejamento e a tentativa ali, e os atos do dia 8 de janeiro. Teria que contemplar também um perdão a partir de 2019, porque é bom lembrar que o ex-presidente também é condenado em outros 2 processos que o tornaram inelegível. Ou seja, antes mesmo do início do julgamento dos atos do dia 8 de janeiro, o ex-presidente já estava fora do xadrez político nas eleições de 2026. O cenário perfeito para a oposição seria que a anistia pegasse um marco temporal anterior a essas condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro para viabilizar sua candidatura em 2026, mas ao menos hoje, dia 19 de setembro, esse quadro é muito difícil, especialmente pelo posicionamento do Paulinho da Força no PL da anistia. Érico Oyama, analista político, conversando com a gente aqui no Poder Expresso, ao vivo, sobre o que devemos ter nos próximos dias, próximas semanas, nessa discussão sobre PL da anistia, ou seria PL da dosimetria. Vamos seguir acompanhando, Érico. Agradeço demais pela sua participação. Um ótimo final de semana. Agradeço pelo convite, Jesus. Agradeço a todos que nos acompanharam e uma boa tarde a todos.